O treino livre que indica a verdadeira posição das equipes para a corrida já aconteceu. O treino livre 2 nos deu a entender que realmente a Mercedes vem forte para esse GP de Miami de Fórmula 1. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, inclusive falando também sobre as outras equipes da Fórmula 1. Mas fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e para esse GP de Miami de Fórmula 1, o treino livre 2 foi extremamente importante. É claro que a maioria das equipes não conseguiu treinar tanto assim para a corrida em si, já que elas utilizaram principalmente pneus de compostos macios, principalmente por conta das diversas bandeiras vermelhas que aconteceram nessa segunda sessão de treinos livres da Fórmula 1. Entretanto, algumas outras coisas vêm acontecendo. A Mercedes, por exemplo, que conseguiu melhorar um pouco mais o fenômeno do porpoising no W13, acabou percebendo que outras equipes também conseguiram essa melhoria. Parece que o GP de Miami em si, a pista de Miami, contribui muito para que as equipes não sofram tanto disso tudo. Aparentemente, outras questões estão acontecendo, com a pista suja, que tem atrapalhado demais os pilotos e tem feito diversos deles baterem nos muros. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações importantes, quais são as equipes favoritas aí para a corrida de domingo, mas antes eu queria lembrar você de já deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você curte os meus vídeos, não esquece, já deixa o seu inscrever-se aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que tem acontecido e o que aconteceu no treino livre 2 da Fórmula 1 e que nos mostra o que deve realmente acabar acontecendo no decorrer desse fim de semana aí da categoria. Primeiramente, eu queria pedir perdão mais uma vez por não estar no meu estúdio. Muitas vezes não é possível utilizá-lo, estou em viagem, mas como sempre é importante que eu traga conteúdo de qualidade para vocês, então eu peço aí seu voto de confiança e uma colherzinha de chá, porque muito em breve nós já estaremos lá no meu estúdio especificamente. Mas até agora, o que me resta mesmo é fazer esses vídeos de qualidade e realmente comentando os assuntos mais importantes da Fórmula 1 para vocês. E vamos começar falando aí sobre a Mercedes especificamente. Uma das melhores equipes da Fórmula 1 dos últimos anos, mas que tem sofrido muito nesse ano de 2022. Ela já veio antes mesmo desse GP de Miami falando que traria algumas atualizações para o W13 que poderiam fazer a diferença nesse GP especificamente. E ela realmente trouxe, ela conseguiu trazer principalmente atualizações relacionadas à asa dianteira, à asa traseira e outros componentes ali próximos à asa traseira e que aparentemente tem muito a ver com o difusor do carro. Isso tudo na intenção de diminuir o fenômeno do porpoising. E no treino livre 1, nós pudemos perceber que o carro da Mercedes praticamente não quicava ao final das retas. Ou seja, me parecia que eles haviam conseguido praticamente solucionar esse problema nesse GP. Mas no treino livre 2 especificamente, nós já pudemos perceber que o carro começou a dar algumas quicadinhas ao final das retas. Com toda certeza, bem menos do que antes. E na verdade, comparado com outras equipes, quicadinhas normais. Mas quando nós nos lembramos que no GP de Miami de Fórmula 1 o asfalto é extremamente liso, a gente percebe que isso pode sim, de certa forma, também estar ajudando a Mercedes no controle desse efeito aerodinâmico. Mas independente de qualquer coisa, logo no treino livre 1 nós já percebemos que em voltas rápidas George Russell estava muito bem, muito veloz e conseguiu o segundo melhor tempo. É claro que a gente pensou que talvez isso fosse acabar terminando aí no decorrer desse fim de semana, mas não foi isso que aconteceu de forma alguma. Na verdade, no treino livre 2, George Russell foi capaz mais uma vez, com pneus vermelhos, de fazer a melhor volta da sessão, junto com Lewis Hamilton, que ficou em quarto lugar, também fazendo uma volta voadora, a apenas 0,2 de segundo ali, próximo do seu companheiro de equipe.
Ou seja, Hamilton também conseguiu um resultado excepcional. Mas quando nós falamos em ritmo de corrida, a Mercedes também está muito bem. É claro que desde o início do ano a gente percebe que ela anda bem melhor na corrida do que nas qualificações. Mas dessa vez é diferente. Na verdade, George Russell foi capaz de andar próximo de Sérgio Pérez, que tinha um melhor ritmo de corrida nessa segunda sessão de treinos livres. E acabou que ele ficou apenas 2 décimos por volta mais lento do que o piloto mexicano. É claro que nós não sabemos exatamente quais eram as configurações do carro, a quantidade de combustível, por exemplo, mas era possível ver que no carro de George Russell ele tinha bastante combustível, tanto é que ele reclamava constantemente do aumento do efeito do porpoising, provavelmente provocado pelo aumento do peso do carro, o que fazia também com que ele se aproximasse mais do solo e consequentemente quicasse um pouco mais. Ou seja, me parece que a Mercedes nesse momento tem um carro extremamente veloz, tanto de qualificações quanto de corridas em si. E muitos podem até dizer que Lewis Hamilton nessa altura do campeonato perdeu o talento que ele tanto tinha. Mas é importante nós nos lembrarmos mais uma vez, como eu falei inclusive no vídeo de ontem, que ele é um piloto muito misterioso dentro das pistas. E desde o ano passado, e na verdade desde toda a sua carreira na Fórmula 1, ele tem geralmente esse hábito de não dar tudo nas sessões de treino, nem no Q1 e nem no Q2. Tudo que ele faz é dar tudo que ele tem no Q3. Então é bem provável que no Q3 de hoje, mais tarde, ele acabe conseguindo surpreender a gente, talvez não com tempos melhores do que George Russell, mas tempos bem parecidos do que o novato ali da equipe Mercedes. Me parece que essas atualizações aí do W13 fizeram um efeito muito positivo para a carreira dos dois pilotos e talvez coloquem eles na briga por vitórias nesse fim de semana especificamente. Mas já tá bom de falar por Mercedes, né? Vamos começar a falar aí sobre as outras equipes. Começando pela Ferrari. A Ferrari também trouxe algumas atualizações importantes para o seu F175, principalmente ligada à parte das asas ali. A asa traseira do carro sofreu algumas modificações. Aparentemente, a principal intenção da equipe italiana era justamente diminuir o arrasto aerodinâmico do carro para que ele tivesse um aumento considerável na velocidade final nas retas, já que esse circuito de Miami tem grandes retas e realmente é o circuito mais de alta velocidade na maior parte dele. E na parte de baixa velocidade, a pressão aerodinâmica não influencia tanto nos carros, já que é uma parte tão de baixa, mas tão de baixa, que esses carros nem mesmo sentem quando isso começa a acontecer. Enfim, de qualquer forma, Carlos Sainz, como em diversos outros pilotos ali no grid da Fórmula 1, também teve dificuldades com esse circuito especificamente. Parece que o piloto espanhol ali está tendo alguns problemas relacionados à pressão dentro da equipe. Tem batido muito no decorrer desse ano e nesse circuito não foi diferente. Acabou batendo no TL2 de traseira por arriscar demais, esforçar muito ali o carro e acabou fazendo com que ele se ausentasse até o final da sessão daquele momento. Charles Leclerc também acabou tendo algumas dificuldades ali, o carro escorregando e tudo mais, mas ainda assim conseguiu bons tempos naquela sessão, ficando bem próximo de George Russell, a 1/10 aproximadamente do piloto inglês, e mostrando que a Ferrari também está muito forte e provavelmente tão forte quanto a Mercedes, ou talvez esteja até mesmo guardando o jogo para a qualificação de hoje mais tarde. Agora, sobre o ritmo de corrida, aparentemente Charles Leclerc conseguiu sim um ritmo bem parecido com o de George Russell, mas provavelmente a Ferrari está sim guardando o jogo quando nós falamos de ritmo de corrida, já que no TL1 ela foi uma das únicas equipes da ponta ali da Fórmula 1, quando a gente pensa em ponta, Mercedes, Red Bull e Ferrari, que acabou fazendo ali vários treinos utilizando os pneus médios. A tendência é que nesse TL1 ela tenha feito treinos para a corrida em si, diferentemente das suas rivais. Tanto Red Bull quanto Mercedes fizeram treinos com pneus macios, ou seja, me parece que a Ferrari está mais bem preparada do que suas duas outras rivais. Mas isso nós só poderíamos constatar no dia da corrida em si. Mas quando nós falamos sobre a Red Bull, aparentemente o leite azeda um pouco mais. A gente esperava uma equipe muito forte nesse fim de semana. A Red Bull já tem sim um histórico nesse ano de conseguir andar muito bem em pistas de altíssima velocidade, mas o grande problema mais uma vez é confiabilidade.
Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa possibilidade com a Red Bull, tanto nesse GP de Miami quanto no decorrer desse ano de 2022. Muitos diziam que a Red Bull tinha conseguido consertar os problemas de confiabilidade no seu carro. Inclusive o próprio Christian Horner já falou sobre isso, mas pouco se falava sobre a possibilidade dela continuar dando problema nos próximos GPs. E até mesmo a possibilidade de que esses problemas não fossem relacionados ao fenômeno de cavitação. E aparentemente em Miami, mais uma vez, a Red Bull vem tendo problemas relacionados à parte hidráulica do carro. Como eu sempre venho falando em diversos vídeos aqui do canal, me parece que os problemas do RB18 não estão ligados à bomba de combustível ou partes relacionadas ao combustível, mas sim problemas hidráulicos. E Max Verstappen ficou fora de grande parte desse TL2 por conta desses problemas. O motor ficou aberto, diversos mecânicos olhando, e quando ele saiu para a pista, ele reclamou que o volante não virava. Provavelmente são sim problemas relacionados à parte hidráulica do carro. Me parece que a Red Bull continua com problemas de confiabilidade e isso vai afetar grandemente o fim de semana, tanto de Verstappen quanto de Pérez. Isso tudo porque Verstappen, não entrando na pista, não terá a oportunidade de treinar em uma pista completamente nova. Na verdade, a próxima oportunidade que ele terá será justamente no treino livre 3 apenas. Só uma horinha de treino para que ele se prepare para a qualificação e também para a corrida, o que é sim um grande problema para o piloto holandês em uma pista que ele desconhece completamente e não vem tendo a oportunidade de trabalhar tanto nesse GP específico. É claro que o carro da Red Bull provavelmente até hoje mais tarde estará sim preparado e já terá consertado esses problemas, mas talvez isso não seja suficiente para que Max Verstappen consiga ritmos de corrida espetaculares, como devem ser os ritmos de Charles Leclerc e também o de George Russell, pelo menos quando nós consideramos o que vem acontecendo no TL1 e no TL2. Mas o que você acha disso tudo? Quem para você será o top 5 aí melhores pilotos nesse fim de semana, nessa qualificação especificamente? Quais são os melhores pilotos para você? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso com o top 5 e por que você acha que é realmente esse top 5. Para mim, sendo bem sincero, a melhor equipe até agora nesse fim de semana ou é a Ferrari ou então a Mercedes. Mas nesse momento específico, eu diria que a Ferrari está assim alguns passos à frente das suas rivais, tanto da Mercedes quanto da Red Bull. Apesar de não ter levado ali tantas atualizações para o seu F175, me parece que o histórico da Ferrari já é um pouco melhor do que o da Mercedes, já que a Mercedes para mim seria a segunda equipe nesse fim de semana, principalmente por conta dos problemas de confiabilidade no carro de Max Verstappen. Mas a Ferrari em si já tem um carro muito bem nascido desde o início desse ano, e a parte sinuosa do circuito me parece que dá sim um privilégio aí para a equipe italiana de conseguir bons resultados nesse fim de semana. E os problemas da Red Bull acabam aumentando a possibilidade dela se tornar a favorita desse sábado e desse domingo também. Ou seja, na minha opinião, Charles Leclerc vem para fazer a pole position nesse sábado, mas com George Russell logo atrás dele. Max Verstappen eu acho que não vem tão forte por conta de não ter treinado tanto assim, principalmente no treino livre 2, mas ele deve sim vir próximo desses dois pilotos. Eu diria que Verstappen vem para a quarta colocação, enquanto Lewis Hamilton vem para ficar em terceiro na qualificação. Já Sérgio Pérez, apesar de não estar tão forte assim, eu diria que ele fica com a quinta colocação, principalmente por conta do seu ritmo muito bom ali de qualificação, quanto também pelo que ele mostrou de velocidade no momento dos testes de ritmo de corrida. Mas é claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, você pode discordar de mim, tá? Fica à vontade, inclusive, para falar sobre isso aqui embaixo nos comentários. E eu também queria lembrar você, se você gostou da análise desse vídeo, gosta da forma como eu exponho os conteúdos aqui no canal, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos melhores porque eu sei que você está gostando. Além disso, se você curte os meus vídeos verdadeiramente, não esquece, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto, e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!